Agora começou a gravar aqui. Ah, tá. Então Faz o teste aí. agora tá valendo. Teste 1, 2. Não adianta de nada, Pô, qual é esse lance de assovio, cara? É? Tipo, do nada tu quis inserir na tua história isso? Não, a história toda é baseada no assovio, né? Beleza, então rapidão, vamos voltar, porque Vamos senão lá, vamos não vai dar certo. Eu quis ser tipo, bora conversar aqui sem pauta, não, mas não, bora seguir aqui. Vamos lá. Relaxa, bem tranquilo, tá? Pô, cara, não é todo Fica dia, nervoso não é perto todo de mim. dia, né, cara? Tá, fica Putz, tranquilo. Não, fica tranquilo. Cara, eu sou igual a você. É mesmo? Eu sou igualzinho a Pô, você. cara, foi mais de boa. Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um Papuzine. Hoje a gente tá aqui na Monstra pra eu conversar com o Camilo Solano. Camilo, já é o quê? A terceira, quinta vez que tu aparece aqui no canal? Ah, cara, eu já tô... Pô, eu acho que eu apareci eu acho que eu fui tema do seu canal, um dos primeiros vídeos, né? Eu seguro ou você? Caraca, tu foi tema do meu canal? Calma aí também, né? O artista do mês, um negócio desse, não foi? Eu seguro ou você É segura? verdade, não pode segurar, É? vamos fazer assim que fica Tá. mais fácil. É verdade que eu fiz um especial. Foi, que você fez um né? especial, pegou todos os quadrinhos verdade. meus lá, foi acho que 2014, 15, foi? Não, foi 2016, cara. 16? É, foi bem no início do canal. É, então, que eu lembro que a gente se conheceu na Comic Con de 2015, foi? Foi. É, e daí depois você começou, e eu lembro que foi um dos primeiros vídeos, eu falei, pô, que da hora, eu fiquei bem... Não, já sou da casa. Beleza, cara. Então, a gente tá aqui reunido hoje pra conversar especificamente sobre Fio do Vento, novo quadrinho do Camilo, que tá sendo publicado pela editora Veneta. Cara, bora lá. Pra começo de conversa, eu quero saber sobre os bastidores da produção e tal. Então, pra começo de conversa, queria te perguntar qual foi o pontapé inicial aí pra essa história? De onde que surgiu a história que a gente vê aqui em Fio do Vento? Então, foi mais ou menos assim, cara, eu... Segurar, né? Ou melhor você segurar, não é? Fica Melhor eu segurar? Sim. Cara, que confuso, né? É confuso, né? Melhor porque, tipo, eu vou ficar aqui, aí já eu canso. Aí eu... Ah, tá, eu não quero que você canse também, vamos... verdade, né? Você podia fazer que nem o Silvio Santos aqui, colocar aqui... Não, o Silvio Santos não, cara. Vamos lá, então, você corta tudo isso, por favor, tá? Não, claro que eu não vou cortar, mano. Não, corta sim. Claro que eu não vou cortar. A história nasceu, ela... Nasceu, na verdade, do pedido do Rogério de querer me publicar. Foi muito legal. Curioso, Começou assim, legal, sabe? né? Tipo, o Rogério veio conversar comigo e falou, ter interesse em publicar alguma coisa sua. E eu não tinha nada assim. Tipo, tinha lançado Semilunar e tudo, e tava, tipo... Isso foi o quê? Final de 2017? Foi. Acho que provavelmente foi no final de 2017, acho que foi num dos últimos eventos da Gibiteria ainda, que foi tipo, quando o Rogério falou isso comigo, né? Nem lembro qual lançamento que foi. Daí eu falei, o Rogério ia falar, vamos lançar alguma coisa? Eu falei, vamos, você tem alguma coisa? Eu falei, tenho. Não tinha nada. Sim. E daí eu fui atrás disso, fui procurando pensar as histórias que eu tava querendo contar. E daí começou a nascer, assim, tinha uma história específica que eu queria contar, que é uma história de assovio. Uhum. E a partir disso eu comecei... Tu tinha uma história sobre essa build, tu queria... Eu tinha uma coisa de assovio, uma história que eu achava engraçada pra contar, Legal. que é meio baseado numa história lá de São Manuel, da época que meu pai é músico, né? Sim. Então ele tem muita história da época que ele era músico. E do sofrimento que é ser músico do interior e tal. E eu comecei a brisar nisso e criei essa história do assovio. E a partir disso eu comecei... fio, né? Tipo, o assovio é um fio de vento, né? O fio do vento vem daí também o nome, né? Um dos nomes da história por causa disso. E daí eu comecei a pensar numa história que ela anda de acordo com... Como se fosse o vento, assim. Então, quando ela tá indo pra uma direção, ela quebra completamente e vai pra outra direção. E você fica meio sem entender, assim, sabe? Nossa, por que quebrou pra esse lado, depois quebrou pra outro lado? Então, foi mais uma brincadeira narrativa. Sim. Essa história foi um experimento de brincadeira narrativa com a intenção de provocar uma confusãozinha na cabeça da pessoa, assim, sabe? Mas no final das contas, quando eu acabei de escrever a história, eu consegui ligar tudo. No fim tem uma ligação, no final, assim, tem um sentido a história toda. E foi isso, cara. Eu queria fazer uma história um pouco mais descontraída, um pouco mais bem-humorada, porque o Semilunar é uma história bem mais drama, assim. Então eu queria dar um pouco mais de risada, mas eu gosto da tragédia cômica, assim, sabe? Foi mais pra esse caminho. A narrativa, a história, às vezes você pensa, beleza, esse aqui é o protagonista, vamos com ele, aí de repente isso quebra, Sim. e aí a gente começa a acompanhar outros personagens, né? E assim, uma coisa que eu percebi, pode ser só uma impressão minha, mas eu quero saber se tu concorda mesmo com isso, é que assim, se tem algo em comum entre esses personagens principais aí, pelo menos que tu mostra pra gente, é que todos eles carregam ali certa tristeza, assim. Tem os momentos de humor, tem os momentos de ação, Sim. mas assim, todos eles estão vivendo alguma coisa na vida de que ou eles estão com saudade, ou não sei, não sabe, ainda não se encontrou exatamente na vida. Tu concorda com isso? Tem isso em comum? Tem algo em comum entre esses personagens?
Eu acho que sim, tem uma melancolia entre todos, exato. assim, tem sim, cara, tem muito eu não quis isso. usar esse termo, mas é exatamente É, isso. porque essa palavra é meio Sei ruim, lá, será? eu acho que é um pouco mais pesado, mas é isso, né? No final das contas isso. é isso. Tipo, no final das contas, o personagem principal mesmo, assim, eu acabei vendo que ele é um personagem muito nada, assim, sabe? Ele é o personagem mais vazio da história, se for ver, assim. Ele tá procurando uma motivação, assim, né? Eu acho que o personagem, o que acaba sendo o principal. E um dos outros motivos dessa história ser dessa maneira, assim, de não ter um personagem principal, era isso. Eu queria provocar essa confusão, porque eu sempre fico pensando quando você assiste um filme de ação, sabe? Qualquer filme aí, quando tá o cara correndo assim, o policial correndo, e daí ele dá um murro num carro, ele pede pra pessoa descer do carro e pega o carro do cara e sai correndo assim. Eu sempre fico pensando nessa pessoa que tava dirigindo esse carro, sabe? Sim. Eu sempre quis fazer uma história assim, sabe? Tipo, que conta a história tá acontecendo numa putação, daí corta pro cara que foi deixado pra trás, assim, sabe? Era isso que eu queria contar. Eu queria fazer uma história assim mesmo, sabe? Até pensei em fazer um pôster assim do Fio do Vento e colocar o personagem principal pequenininho num canto, assim. Era essa a ideia mesmo, assim, de tirar o foco. E essa melancolia tá muito presente mesmo, cara. Assim, e também uma parte da história, sem querer dar spoiler no seu canal, não tem spoilers, né? De jeito nenhum. Eu sou muito chato com isso, né? Mas é legal, mas acho bom, cara. Acho bom, mas acho difícil. É muito difícil você contar, né? Verdade. Então, uma parte da história lá, um dos momentos da história muito específico foi que tem uma pessoa perto da minha família, a irmã da Larissa, né? Ela teve ela foi, como fala? Ela fez um transplante de rim. Ela recebeu um rim, né? E quando tava nesse processo disso, a gente ficou conversando muito disso, eu e a Larissa, sobre isso, porque tipo, ela vai ter um peso no corpo dela que ela não tinha antes, sabe? E pro resto da vida dela, ela vai ter uma coisa a mais que ela não vai perder, sabe? Então eu comecei a pensar nisso, nossa, pô, ela tá com uma parte de outra pessoa no corpo, assim, sabe? O quanto que isso influencia na vida da pessoa, o quanto que isso muda, sei lá, sabe, cara? Tipo, é uma parte diferente. Então eu achei interessante brincar com isso e isso tá presente também na história, né? Sim. E foi mais uma das coisas que eu resolvi juntar e depois corre como o vento e some tudo, acaba também rapidamente, assim. E assim, é uma história com várias histórias. Isso. Tanto por ter vários ali núcleos, né? Sim. Mas também uma coisa que eu percebi é que os diálogos, as conversas entre esses personagens também geram várias histórias. Eles estão sempre contando ali algum caos, alguma coisa. Foi tua intenção mesmo ou assim, tu foi escrevendo e foi saindo dessa maneira? Eu acho que foi meio saindo dessa maneira, cara. Assim, eu tinha quando eu fechei os núcleos das histórias que eu queria, eu fui pensando como que eu ia juntar elas. Então, às vezes eu tentava encaixar algumas coisas assim, mas tem muito disso, dessa história, no interior a gente tem muito disso, acho que aqui também, né, dessa coisa eu ia te perguntar se era uma influência, assim, de contar muita história, assim, sentar em frente de casa, assim, conversar e contar. Sim, meu pai me conta muito desse tipo de história que ele viveu, assim, que ele vivenciou, e tem muito prazer, assim, a gente se junta pra conversar muito isso, então acho que é mais isso mesmo. Não acho que é uma história difícil de ler, não é isso, a gente até falou agora, antes de gravar, não é uma história difícil, é uma história simples, você entende ela, mas ela é muito... Ela é uma quebra de expectativa a cada momento, assim, sabe? Vai ter, eu acho que vão ter muitas... Eu não sei se o pessoal vai assistir isso e talvez seja influenciado, mas enfim. Eu acho que muitas resenhas ou críticas poderiam chegar nesse ponto de mas não tem uma resolução, não tem um final. Mas a verdade é que às vezes as histórias não precisam de um final exatamente, né? Eu acho que eu falei isso em algum lugar, algum gibi que eu fiz é isso também. A gente nunca tem... O último momento da nossa vida nunca é o clímax dele, né, cara? A vida acontece coisas legais e às vezes acaba de qualquer outra maneira, assim, né? As coisas continuam, né? Não é todo um final, né? Eu gosto de tentar manter isso, assim, de não ter um final grandioso, assim. Simplesmente terminou ali na história, mas continua, sabe? É mais ou menos por aí que eu tentei escrever. Legal. E antes desse quadrinho, tu fez o Resista, que saiu na Comic Con do ano passado, mas é um quadrinho curtinho, né? E antes desse foi o Semilunar, que é colorido. E agora tu meio que retornou ao preto e branco em uma obra maior e tal. Por que isso? Legal você falar disso, porque eu retornei em várias coisas, eu imaginei, assim, Semilunar foi uma coisa, foi um momento foi um momento mesmo na minha vida, assim, na minha carreira, e eu meio que, eu sinto que no Fio do Vento eu dei uma retornada em todas as coisas, inclusive nos temas, assim, sabe, eu acho que tá mais bem-humorado mesmo, assim, eu não sei se você riu, sinceramente, assim, mas eu quis manter... As histórias contadas entre os personagens são engraçadas, né? Então, eu tive eu queria rir um pouco mais, assim, sabe, eu amo Semilunar, é um quadrinho que mudou minha vida mesmo, assim, mas
era um retorno a algumas coisas que eu estava querendo voltar a praticar. E no caso do preto e branco, na verdade o Rogério gosta muito de quadrinho preto e branco, né? Então o Rogério já veio falando, faz em preto e branco, é mais legal, eu gosto mais, acho que dá para explorar mais e foi isso, é uma escola que eu estou estudando bastante também, a escola do preto e branco, assim, eu gosto muito de arte em preto e branco e tal, mas foi mais uma escolha editorial do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Sim. Mas e tu? Tu tem uma preferência, assim, ou não? É o que a Então, obra tá pedindo? eu acho que as cores eu gosto muito das cores de Semilunar. Desengano eu gosto, mas eu olho que hoje eu poderia mudar algumas coisas, assim, as cores ficam muito datadas, cara. É incrível como cor envelhece rápido, né? Num quadrinho. E daí se você pega um quadrinho preto e branco, ele é muito, muito à frente, assim. Ele não envelhece. Eu acho que tem você pega, já falei isso algumas vezes, você pega um quadrinho do Eisner e pega um do Danilo Beirut, cara, não parece que são feitos na mesma época, assim, sabe? Então eu gosto muito do branco e preto, assim. Eu gosto que acho que é um cor, assim, claro, acho que cor vende mais, tem todos esses negócios, mas também não sei se cor vende mais, cara. A galera fala que cor vende mais, mas daí tem um mangá aí completamente oposto a isso, sim, assim, sim. sabe? Eu acho que não é. Eu acho que é o que a história pede mesmo, assim. Acho que o Fio do Vento tem muita cara preto e branco, assim. Acho que ficaria perfeito. Ficou perfeito do jeito que tá mesmo. Tu tava me perguntando sobre o que eu achei do traço do quadrinho, mas o que tu acha que tu mudou pra esse quadrinho? Teve alguma coisa específica, assim, que, sei lá, tu quis aprimorar, tu quis mudar em relação aos outros quadrinhos? Principalmente em relação ao Semilunar, que é o quadrinho longo mais recente teu, assim, teve alguma mudança, assim, bem forte, ou não sei, alguma coisa? Enquanto eu tava produzindo Semilunar, eu tava saindo da tendinite ainda, né? Uma tendinite muito forte, né? Então eu tava com algumas limitações e na medida que essa tendinite sumiu, eu voltei a ficar muito obcecado por desenho, assim, sabe? Tipo, não, olha, depois que minha mão voltar ao normal, eu não vou desenhar tanto do jeito que eu desenho, não sei o quê. Não, cara, eu tô muito pior, assim. Então eu tô muito obcecado por desenho, por desenhar o tempo todo, assim. Então o lance era, tipo, fazer o melhor que eu conseguiria fazer e dar a quantidade de detalhes que eu quisesse dar, assim, sabe? Sei lá, e estudar muito os tons de preto, assim, sabe? Os blocos de preto, foi uma coisa assim, foi um cuidado muito grande, muito exagerado, às vezes até no desenho, assim, sabe? Tipo, ficar cada vez melhor, assim, eu tenho isso, a cada trabalho eu quero que esteja muito, muito melhor do que o anterior, assim. É mais isso, é mais e um retorno também porque no Semilunar tem metade a lápis e metade com nanquim mesmo. Esse não, esse foi inteiro no pincel e algumas vezes bico de pena e tal, e é isso mesmo, cara, uma obsessão com o desenho, assim, sabe? E é o que tu gosta mais? Eu não sei, viu, cara, assim, eu acho que às vezes eu tenho uns bloqueios, assim, de desenho, e o que tem funcionado pra sair desse bloqueio é experimentar uma coisa diferente, pegar lápis de cor, assim, pegar guache, pegar algumas coisas assim, e funciona. Não sei se fica bom, mas eu gosto muito de aquarela e tal, mas eu acho que eu encontro mesmo, assim, o caminho. Eu fico, tipo, depois do Resista, que eu vi que o preto e branco ficou muito, muito do jeito que eu queria, eu encontrei, assim, eu acho que eu encontrei mais ou menos o caminho que eu gosto de contar. Eu acho que não é. Eu não tenho muito esse problema de estar rotulado, assim, sabe? Do estilo e tal. Eu gosto de querer experimentar tudo, assim. Mas o que eu me sinto seguro é realmente no pincel, nanquim e amor. Boa. Cara, e sobre essa capa? Porque assim, eu achei a capa massa e eu acho que ela tem. Vamos ver, né? Bora ver se vai acontecer isso. Mas eu acho que essa capa tem o mesmo efeito do Budogma. Eu associei porque, enfim, da Veneta também. Mas assim, de ser uma capa que chama muita atenção, tá ligado? Nas livrarias, assim, a galera vai bater o olho e vai se sentir. As duas capas são cachorro. Verdade, cara, tem isso. Eu A acho que você principal tem- semelhança eu não. É a saudade do seu cachorro lá. Caraca, cara, velho. é isso. Saudades, saudades. Não, mas é sério, eu acho que é uma capa que chama muita atenção, assim. Como é que foi? Chegou nisso? Foi a Veneta? Como é que foi isso? Foi. E assim, quem lê depois vai sacar, né? Que tem a ver com a história realmente. É uma coisa bem legal, inclusive, da história. Massa. Que você curtiu. Cara, foi louco o processo da capa, porque eu acabei todo o quadrinho e o Rogério, desde o começo, falava, a gente precisa da capa logo, quanto antes, assim, eu vou dar bastante pitaco na capa e tal. E eu fiz vários estudos de capa, mandei pra ele vários, ele aprovou alguns antes desse, assim, não, vamos fazer esse, mas eu olhava e também, eu não tava muito feliz ainda, sabe? E daí eu tava um dia de boa, assim, em casa, fazendo vários testes de capa, assim, fazendo o Fio do Vento
de lado, de perfil, com aquele narigão, e o pai dele do outro, assim, mas não tava gostando. Daí a Larissa sentou do meu lado e falou, por que você não desenha o cachorro? Eu falei, puta, é isso. Tipo, matou, assim, sabe? E foi isso, foi ela. Eu falei, puta, vou desenhar o cachorro e já era. E foi muito simples, assim, a Larissa matou a pau, assim, e eu preciso dar o crédito a ela, senão falar que eu tive a ideia ia ficar meio... Ela ia ficar brava comigo. E daí, tipo, eu fiz o desenho, mandei pro Rogério, e o Rogério falou, nossa, perfeito, adorei, não tenho o que mexer. E eu adoro, cara, eu adorei, assim, eu desenhei no iPad Pro, né, usando uns brushes, imitando pintura clássica, assim, de gouache mesmo, essas coisas, como que é? Pastel, não, óleo, tentando montar óleo. Então, mano, acho que funcionou muito, assim, e é muito louco, porque agora que postaram a capa, um monte de gente tá vindo perguntar pra mim se é uma história sobre maltratos a animal, tá maltratando animal, se é isso, eu não vou responder, eu não posso responder, não deve responder, você não acha? Eu não tenho o que falar, né? Eu acho que é isso, a história começa na capa já. A curiosidade tá bem aí, é isso que eu tô falando. Tipo, já começa aí mesmo a dúvida do que vai ser essa história. Será que o nome do cachorro é Fio do Vento? A galera já veio me perguntar isso, sabe? Talvez. Cara, lançando o quadrinho pela Veneta, como é que foi a edição por parte do Rogério? Como é que foi trabalhar com o Rogério? Ele realmente dava pitaco? Tu falou que ele deu pitaco sobre a capa, por exemplo. Sim. Mas sobre a história em si, como é que foi esse trabalho? Tá. Pô, eu tenho muito respeito pelo Rogério, muito, sempre tive, assim, é um cara que eu já falei isso pra ele, é um cara que eu vejo o nome dele há muito tempo do lado do Crumb, por exemplo, sim, sabe? O Rogério tava sempre ali do lado do Crumb Então é um cara que eu falo, meu, quem que é esse cara, sabe? Então foi muito legal ter ele como editor e ele acrescentar coisas na história, assim, que ele achava melhor, coisas que ele não entendia, momentos que ele não entendia da história, ele falava, ó, isso daqui tá um pouco estranho, o que dá pra fazer aqui? Você não acha que pode ser isso? Não pode... O que você acha de falar isso e tal? Então foi um trabalho muito legal, assim. Ele, por exemplo, aquelas primeiras páginas do gibi, do radialista e tal, aquilo não tinha no original. A história começava com a banda desmontando. O gibi inicialmente começou assim. Eu fiz isso daí há pouquíssimo tempo, sabe? Com a banda desmontando, como assim? Tipo, a banda desmontando e indo pra São Paulo tomar café. Começava naquela cena do café ali, do bar mesmo. A cena do bar era uma das primeiras cenas do quadrinho. Ia ser estranho. Então, pois é. Ia começar muito jogado, né? Daí o Rogério viu aquela banda trocando ideia num bar e ele falou, puta, eu quero saber mais dessa banda, sabe? Quem são esses caras aqui? Me dá mais página. E daí eu fiz 17, 18 páginas antes, assim, que são as primeiras páginas, foram as últimas que eu desenhei. E, cara, depois que eu vi o trabalho pronto, assim, com essas páginas, assim, mano, aquele momento, assim, é uma das partes favoritas minhas do quadrinho, porque tem um monólogo muito grande do radialista, eu gosto pra caralho, chorando as pitangas, assim, sabe? Tipo, tentando entender o universo que ele vive. Que ele se sente vazio. Que ele se sente vazio. E ele falando numa mídia que as pessoas, sei lá, tipo, tem muita gente que não leva a sério, sabe? Ele não tá falando só de rádio ali, sabe? Isso, eu não tô falando só de rádio ali, sabe? Eu tô falando dos quadrinhos, tô falando de tudo, assim, sabe? E, cara, e se não fosse pelo Rogério falar, ó, quero mais páginas, quero saber de onde esses caras vieram, eu não teria pensado em nada daquilo, sabe? E aquele desfecho daquela história eu gosto muito também. Acho divertido o caminho que virou, assim, sabe? Da obsessão do... São personagens obcecados, né, cara? Todos, assim, né? É mais isso, assim. É mais nessa onda, assim, dos caras terem... Se apegarem a pequenas coisas, assim, e ficarem loucos por... Tipo, sabe? Ficar obcecado por elas, assim. Se apaixonar. Meu pai fala muito isso, cara. Sabe, se apaixonar pelo problema, assim, sabe? Você não pode se apaixonar pelos problemas, você tem que resolver os problemas, porque senão a gente fica lá curtindo aquilo lá, fica uma relação estranha, sabe? Então é mais ou menos isso. Sabe uma coisa que eu acho engraçado dessa cena específica? É que tu falou que tem um monólogo e tal, o cara tá falando que ele se sente vazio, o radialista, né? Que ele se sente vazio, que ele olha pro passado e tenta achar onde que ele cometeu o erro ali principal, que fez tudo ser como e aí do nada volta pra história, assim, sabe? Tipo assim, e a gente faz muito isso, né? Às vezes a gente se pega numa reflexão e a gente, mas sim, e aí? A gente vai lá no bar e tal. Eu acho muito massa isso, cara. Sim, cara, mas é bem isso, assim. Às vezes tô conversando direto com o Gui, assim, ele dá umas abaixadas, assim, dá uns dramas, assim, dá aquela sofrida. Beleza. Tipo, normal, de nada tá normal, assim. É muito isso, cara. Tipo, é muito 880, assim. A gente coisas acontecendo na cabeça o tempo todo, assim. Que massa que você curtiu, cara. Um dos meus momentos preferidos, cara, no quadrinho, é naquele caos que acontece no bar, na briga lá, na porradaria. Principalmente pelo, sei lá, design dos personagens, dos policiais lá. Eu achei aquilo ali loucura e eu não tava esperando isso de ti, apesar de ter umas vezes que tu dá um foco, assim, na cara dos personagens que é engraçado e tal. Mas, assim, eu achei muito foda isso, cara. É um momento bem específico, assim. Não é nem
momento de diálogo, que são legais e tal. Mas eu curti muito, cara, essa cena específica. Ah, que legal, cara, porque foi assim, mais um momento, eu tava lá contando essa história, eu já tinha essa história que ia acontecer aquilo que aconteceu naquele momento lá É uma quebra. do bar, é uma quebra e tal, mas eu falei, puta, eu vou aproveitar essas 4, 5 páginas aqui pra fazer umas cenas de ação, sabe? Uma coisa que não faço muito, assim, não fiz muito nos meus quadrinhos anteriores. Então foi mais assim, tipo, vamos lá, vamos fazer, vamos mostrar que eu sei fazer isso também e tal. Então foi isso, cara, e foi uma delícia desenvolver aqueles personagens, porque os policiais têm aquelas caras de bebezões, assim, né, grandões estourados, assim, meio que... Babando, assim, tipo, com tipo, raiva. morrendo de raiva. Legal que você curtiu o character design dos personagens. Às vezes eu percebo que, muito por conta, assim, das tuas obras, que as pessoas, os leitores, o público que te acompanha, enxerga as obras do Camilo como obras emocionantes. Criam até uma expectativa em cima disso. Sim. De que, vem quadrinho novo do Camilo aí, você é um quadrinho bonito, vai ter um final lindo, emocionante. Como que tu lida com essa expectativa? Porque, assim, tem quadrinhos teus que são, assim, realmente, Desengano, Semilunar. Solzinho mesmo, né? Solzinho, talvez o mais, assim, na minha opinião. Mas, como que tu lida com isso? Te preocupa? Cara, muito louco você ter falado isso. Eu já falei várias vezes isso, né? Tipo, muito interessante essa pergunta que você fez, Carlos. Cara, porque eu só mando pergunta... Não, mas fica muito forçado você falar, bom você ter perguntado isso, sabe? Mas é que, cara, o que eu lembrei do meu primeiro gibi, o Inspiração, que eu no gibi, quando eu escrevi, eu não sabia nada de nada, assim, não fazia ideia de como era esse universo dos quadrinhos. E eu escrevi uma história, tipo, que pra mim era... Sei lá, mano, tipo, era muito pesada e as pessoas riram, sabe? Então me deu uma confusão na cabeça, assim, sabe? A primeira vez que as pessoas racharam o bico com as coisas que eu escrevi e eu tava lá falando das minhas crises de pânico. Daí, quando eu fiquei pensando, falei, nossa, que curioso, né? Eu acho que eu tenho essa tendência de fazer uma coisa que as pessoas às vezes acham engraçada, às vezes é meio trágica, assim. Mas eu não... Mas é humor e tragédia. Né? Então, né? Pois é, acho que é bem isso mesmo, mas eu não me preocupo muito, assim, com... sei lá, eu quero agradar, eu tenho essa preocupação, eu quero que a pessoa goste de ler a história, mas eu não me preocupo, assim, eu não gosto muito desse negócio, fazer um quadrinho pra pessoa chorar, nunca pensei isso, assim, jamais pensei, tipo, não, o cara vai chorar nessa parte aqui e tal. Não, era assim, o que eu tava sentindo no momento e achava que precisava falar e o caminho da história precisava ir daquele jeito, assim. Eu sempre vejo humor nas minhas coisas, assim, então... Não sei, cara, é muito tênue mesmo, assim, sabe? Eu acho que varia muito, assim. Que nem Semilunar, no caso, muita gente lê e fala, nossa, como você é pessimista, né? E outras pessoas vêm e falam, nossa, pô, que final legal, final otimista. Eu acho muito... É nessas horas que eu vejo que vale a pena estar fazendo o que eu tô fazendo, porque cada pessoa, do jeito que ela tá no dia, ela vai ler de um jeito, assim, sabe? Então é isso, eu acho que eu espero tocar as pessoas de alguma maneira, não sendo chorando ou sorrindo. Ficou bonita essa resposta. Essa frase aí vai ser para... Ficou, Guilherme? Não ficou boa? Ficou da hora, ficou da hora. Tá com as plaquinhas assim. Em Desengano, teve o prefácio do Robert Crumb, certo? E agora também no Fio do Vento tem uma frase dele atrás, na quarta capa, é isso? É uma frase antiga, na verdade. Então, eu ia te perguntar, explica isso. Então, na verdade, essa frase é de um pedaço do prefácio mesmo, assim, sabe? Ela é. Caraca, não pois é um pedacinho lá. Faz tanto tempo, né? Também, então, cara, é de 2015 já, né? Mas... Então, foi só isso. Boa. Essa pergunta foi massa, minha pergunta foi show de bola. Não, mas então, não era só isso que eu ia te perguntar. Tu é fã do Crumb, que eu sei, e, enfim, toda a história de você e o Aldo que foram atrás dele na Flip. Na Flip, isso foi. Sim. Eu, o Aldo, a Larissa e minha mãe também estavam nessa história aí. E, cara, falando do Crumb especificamente, a gente tem uma relação desde essa época. Desde 2010 a gente conversa e troca ideia disso, então... Ele acompanha todos os meus trabalhos, assim, tá bem legal, assim, ele funciona como um mentor mesmo, assim, cara, eu aprendo muito com ele ainda, sabe, e com a mulher dele também, a Eline é uma pessoa incrível também, então, tipo, eu vou mandar pra ele com certeza esse quadrinho, né, vamos ver se ele, sei lá, eu tenho ambição com esse quadrinho também pra ele sair fora do Brasil também, vamos ver pra onde que ele vai. Mas é isso. E a Veneta faz um trabalho bem legal disso, Sim, né? Com certeza, cara, eu tô contando muito com isso, assim, o Rogério já tá dizendo disso também, então acho que chega lá logo mais, assim. Não, então, mas nem era essa a minha pergunta, na verdade. O que eu ia perguntar é o seguinte, tu, como fã do Crumb, com certeza tu se influenciou por alguns trabalhos dele. O que tu diria que tem nos teus quadrinhos que é mais Crumb, assim? Louco, mano. Não sei, viu? Porque é muita coisa, assim, eu acho, sabe? Mas eu também acho que seja tão parecido o meu desenho com o dele, assim, tipo...
você nota ali a influência, mas eu não sei, eu não sou, nem preciso ficar pensando nisso, as pessoas que falam, né, mas, cara, eu acho que o que mais me influencia dele, assim, realmente é o desenho, né, é a arte final, mas as histórias específicas da época que ele fazia o American Splendor, né, com o Harvey Picker lá, né, então é mais o roteiro do Harvey, assim, é uma coisa que me influencia muito até hoje. Eu gosto demais, assim, aquilo pra mim é a nata do quadrinho. Inclusive no perfil quadrinístico eu vou responder essa pergunta, que é, tipo, é isso. É um quadrinho que foi determinante pra mim o jeito de contar a história. Porque, cara, você já leu, né? Não sei se você já leu Dois Anti-Heróis Americanos. Sim. Cara, você vê, a história acaba exatamente do jeito que as minhas histórias às vezes acabam. Tipo, não acaba. E aí, acabou? Sabe? Tipo, o que acontece agora? Ele tem uma história incrível que ele cheira um pão no final. Pão fresco. E acaba a história. Eu acho muito foda isso, cara. Eu acho muito legal. Então acho que é mais a temática cotidiana. Assim, eu não tenho muito lance lisérgico, putaria, aquelas coisas do Crumb. Não tem nada disso no meu trabalho, né? Mas, sei lá, eu acho que é isso mesmo, assim. Acho que acabo descobrindo que a escola dele é muito a escola que eu estudo hoje, assim, sabe? Que são os caras da EC Comics mesmo, o Hollywood mesmo, o Harvey Kurtzman, o Will Elder, sabe? São todas influências, assim. Então é muito mais do que o Crumb hoje, assim. Tem muita coisa envolvida aí. Camilo, tu já falou um pouco sobre isso, mas eu percebo, no Semilunar realmente parece que é algo diferente, totalmente diferente dos outros quadrinhos. Mas aqui em Fio do Vento a gente vê elementos que são característicos dos teus trabalhos. Como, por exemplo, sei lá, Saudade do Interior. Cara, tem um personagem que... eu não sei o nome dele. O Dedé. O Dedé, né? Tu também não sabe, né? Tu não lembra o nome dele, mas beleza. É o apelido dele, o Dedé. Ele tem saudade, né? Sim. Principalmente o pai dele tem saudade dele, ele tá ali morando há pouco tempo na cidade grande. Sim. São coisas que ainda te movem muito, né, cara? Ainda fazem parte, tu ainda tem vontade muito de colocar nas tuas histórias isso. Sim, cara, muito, assim, eu tenho muita saudade ainda. Saudade, mas assim, cara, eu tô sempre lá no interior, assim, tô sempre voltando. E eu convivo com muita gente que não é de São Paulo. Você mesmo, por exemplo, né, cara? A gente acaba vivendo essas coisas. Tem uns amigos meus que mudaram pra cá agora da Paraíba, os caras são músicos. Som de Luna, muito bom, procura o som dos caras aí. E, cara, eles vivem nessa saudade, assim, sabe? É muito... Não sei, cara, é uma raiz muito forte, assim, sabe? É uma coisa muito enraizada mesmo lá na minha cidade. Mas daí também, cara, eu vou pra lá e não faço nada. Fico no meu quarto, fico em casa, assim. É muito louco isso, cara. Eu não sei o que é. Do que é essa saudade? Acho que a saudade, é mais um saudosismo, assim, sabe, do momento, assim, dos momentos que já vivi lá, assim, porque hoje, lá mesmo eu não faço muita coisa, sabe, mas é uma constante nos meus trabalhos mesmo, assim, inclusive essa história do Dedé aí é meio que baseada numa história real, então tem meio a ver com um cara que tava lá no interior e tal, então, eu gosto disso também, cara, tem várias coisas que eu pego de histórias que meu pai viveu, ou outras... amigos do meu pai viveram e olho para aquilo e tento... O Adidas foi uma coisa mais literal, né? Tipo, as histórias realmente aconteceram daquele jeito, mas eu gosto de brincar com histórias do interior e tentar trazer para cá. Eu acho que a gente fica nesse vai e vem e a gente tem que aprender a lidar com a saudade mesmo. No caso, esse personagem não sabe lidar com isso, né? Ele tá procurando um motivo para tá em São Paulo, assim, né? Ele tá procurando como fazer da vida dar sentido para a vida dele, tanto que ele acha um sentido muito aleatório, assim. É uma história, eu quis fazer isso também, isso é uma coisa assim meio, é isso, tipo, cara, por que ele tá fazendo isso, sabe? Por que ele tá nesse caminho e tal? E acho que no fundo, acho que você matou, acho que no fundo é saudade, é um vazio que ele tá tentando preencher. E o contrário, do pai sentindo saudade do filho, é algo também que... sei lá, tem a ver com tua vida aí? Nossa, sim, cara, demais. Meu pai tem muita saudade. Meu pai sofre bastante. Minha mãe também, mas minha mãe tá bastante aqui. Ela vem bastante pra São Paulo, gosta muito, mas meu pai não sai de lá. Não sai por nada, assim, no interior. Então tem muito, cara. Eu tenho uma relação muito forte ainda com os meus pais, essa ligação, assim, então... com certeza. Eu vou começar a chorar aqui. Não vou, não. Você acha? Não imagina, acabar meio deprê, né? Cara, eu acho que é isso, então. Queria te agradecer mais uma vez por participar aqui. Vou gravar, como o Camilo já disse, perfil quadrinístico com ele. Então vocês vão saber aí o gosto de quadrinhos do Camilo. Será que vai ser um episódio bom? Será que não? Será que vai atender as sacanagem? Será que vai atender as expectativas? Mas, cara, brigadão. Sucesso aí. Procurem, tá pra ser lançado o Fio do Vento. Caraca, quase que eu esqueço do título, mano. Fio do Vento. Então é isso, cara. Brigadão. Alguma mensagem final aí pro pessoal ou não?
Não, cara, na real, só queria agradecer muito assim, o espaço, mano. Eu tava muito ansioso por esse momento aqui, sabe? Desde que o quadrinho ficou pronto, eu falo, puta, quero conversar com o Carlos. Legal que você mandou mensagem pra gente tentar armar isso, porque, cara, pra mim é fundamental isso aqui, sabe? Eu acho que aquela história é uma mão de via dupla isso daqui, sabe? A gente tá, tipo, você não tá fazendo um favor pra mim, nem ao contrário. A gente tá junto nessa. É um prazer, cara. Espero que renda uma boa entrevista aí. Ficou legal, cara. Pede pro pessoal aí apoiar o Papuzine. Ô, pô, você que apoia o Papuzinho aí, nós temos um canal. Ah, tem um desenho, cara. Eu trouxe o desenho pra você, inclusive. Verdade, Você quer mostrar o desenho? Sim, claro, seria legal. Então, eu queria falar aqui embaixo na descrição, como sempre, as redes sociais do canal e também a campanha de financiamento coletivo do Apoia-se, né? Você pode ir lá, o link tá aqui embaixo. Apoia esse projeto aqui, apoia os conteúdos que eu continuar fazendo, né? Conteúdos como esse, entrevistas como essa do Camilo Solano. E esse desenho aqui vai ser sorteado para um dos apoiadores desse mês. Então, cara, vai lá, apoia que você pode ganhar. Então é isso, cara. Valeu. Camilo, obrigado mais uma vez. Imagina, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Valeu e até a próxima. Fala pessoal, eu queria dedicar esse vídeo aos apoiadores do Papuzine. Então muito obrigado a Jorge André Ferreira, Matheus Calci, Damião Santana, Rafael Torres, Tadeu Meyer, Rafa Pinheiro, Dani e Douglas da Ugra, João Varela da Lote 42, Alan Ramos Começanha, Marcel Bartolo, Pedro Vó, Francisco de Assis, Franco de Sá Brandão, André Diniz, Bruno Brunelli, Arthur William, Carlos Panhoca, Caio Gonçalves da Costa, do HQ Wishlist, Pedro Feitosa, Herman Caldara, Rafael Machado, Andy Corsan, Denis de Souza Melo, Matheus de Alexandre Flores, Isabel Marão, Vitor Massal, Abraão Olivieri, Gleison Cipriano, Débora Salles, Mark Casile, Guilherme Luiz da Fonseca, Silmara da Silva Lopes, Aline Zouvi, Igor Ferraz, Thiago Borges, Tereza Helena Davila Alves Brandão, Gustavo Nogueira, Gabriel Monte, Danilo Henrique, Marcos de Oliveira Peçanha, Pablo Aguiar, Felipe Lima, Marcos Maciel de Almeida, Douglas Alexandre Braz Coelho, Arthur Moraes, Thiago Mandrake e Rainer Petter. Então é isso, muito obrigado pessoal, muito obrigado a todo mundo que continua apoiando o canal. O canal só existe hoje em dia graças a vocês, de verdade. Então assim, se você gosta do conteúdo do Papuzine, considere apoiar, considere contribuir financeiramente para que esse projeto continue existindo, entrevistas, coberturas de evento, resenhas, registros de bate-papo, tudo isso aqui depende muito de vocês, beleza? Então é isso, o link tá aqui embaixo na descrição. Então é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.